Olá, sou o pastor Jerônimo Faia e eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que vai tocar no seu coração. No momento, clamor pela vida. Fica comigo nos próximos minutos e vamos falar de algo profundo ao seu coração. Marcos capítulo 4, versículo 7 diz assim: Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Marcos 4, versículo 18, Jesus ele vai explicar essa parábola, a parábola do semeador, e ele diz assim: outra ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A parábola do semeador que saiu para semear, Jesus, neste contexto, ele fala a respeito da semente que caiu no caminho, no meio das pedras e no meio dos espinhos, e outra, por fim, caiu em terra boa e deu muito frutos. Nós vemos aqui um processo, a primeira caiu no caminho, a segunda caiu nas pedras e a terceira nos espinhos. Só que nós observamos que nem a primeira e nem a segunda, ela teve a oportunidade de se tornar uma planta. Ela se fez planta na terceira semente, onde ela era uma planta, só que não tinha frutos. E eu chamo isso do engano da riqueza, ou a falsa felicidade. E muitas pessoas têm colocado hoje o seu coração nas riquezas. E isso tem sufocado a palavra de Deus na vida dos nossos irmãos. A minha pergunta é: qual é o relacionamento que você tem com o dinheiro? Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Hoje nós encontramos pessoas avarentas dentro da igreja. Nós temos uma igreja cheia, mas de pessoas vazias. Pessoas que buscam a Deus por interesse, por algo próprio. Busca a Deus não por um relacionamento íntimo com Ele, mas para saciar a sua vontade e o seu ego. O dinheiro tem tornado o Senhor de muitas pessoas, tem roubado as pessoas de Deus, tem sufocado as pessoas do verdadeiro propósito, que é servir o reino de Deus. O problema dos espinhos é que os espinhos, você cresce, mas ele não deixa você dar frutos. E o propósito é nós darmos fruto. Jesus ele vai declarar que ele é a videira e nós somos os ramos. E aquele que está ligado no Senhor não der fruto, será podado e lançado fora. Nós precisamos dar frutos ao Senhor. E entendemos que o dinheiro ele pode ser algo benéfico ou algo que vai trazer prejuízo para as nossas vidas. O que nós precisamos entender é que nós precisamos dar ao Senhor o senhorio e a honra. Provérbios capítulo 3, versículo 9, Deus está dizendo, através de Salomão: honre ao Senhor com seus recursos e com as suas primícias. Dessa forma, os nossos celeiros serão fartos e os barris de vinhos ele será submergido, terá fartura. Então, observa que existe um propósito com o nosso dinheiro. Existe um propósito com aquilo que nós recebemos. É honrar a Deus, honrar ao Senhor. E as demais coisas em nossas vidas certamente será acrescentada. Ele mesmo está dizendo: honre ao Senhor. E os nossos celeiros serão fartos e os barris de vinho serão cheios.
A palavra de Deus vai dizer para nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas em nossa vida. O problema não é o teu dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você. O jovem rico, ele deixou Jesus e o propósito e a chamada de Cristo na vida dele por conta das suas riquezas. E a verdade, ele não tinha nada, eram as riquezas que tinha aquele jovem rico. Então a minha proposta para você é: honre ao Senhor e não coloque o seu coração ao dinheiro. Não dê ao dinheiro o valor que ele não tem, mas saiba que o dinheiro ele vai servir para você e para o propósito de Deus na sua vida. Deus abençoe, fica aí conosco nos próximos vídeos, que Deus vai falar mais com você. Deus abençoe, tamo junto.